Caríssimo diácono Délio Duarte, queridos irmãos e irmãs, hoje se conclui a 8ª da nossa acolhida do diácono Délio aqui na nossa paróquia de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. Foi exatamente domingo passado, 1º de novembro, dia de Todos os Santos, que lá na Basílica do Sagrado Coração de Jesus, em Conselheiro Lafayette, Dom Ayrton José dos Santos, nosso arcebispo, ordenou 14 diáconos para a nossa arquidiocese de Mariana, entre eles o nosso Délio. O diácono é diretamente vinculado ao bispo, que pode evidentemente dar-lhe algumas incumbências também no âmbito das respectivas paróquias, e é claro, então o nosso Délio está especialmente vinculado à nossa paróquia, sem prejuízo de outras missões que ele pode receber. Ele deve estar sempre com suas lâmpadas, a sua lâmpada acesa da fé e com óleo suficiente, né, para encontrar o Senhor, ir ao encontro do Senhor em todas as situações da vida, servi-lo e amá-lo na pessoa dos irmãos e irmãs, já que o diácono é chamado a ser ícone, isto é, imagem do Cristo servidor. É um papel profético, ele deve chamar a nossa atenção para a diaconia, para o serviço que toda a comunidade deve prestar. Nós somos um povo sacerdotal que tem estas 3 grandes características. Um povo que se expressa a sua fé na liturgia, né? Um louvor a Deus, no culto a Deus, um culto feito não de formalismo e de ritualismo, mas um culto verdadeiro, dos verdadeiros adoradores, em espírito e verdade. Também deve prestar o que? Um testemunho, martiria, né? Martírio, que não é só para alguns privilegiados que em determinados momentos dramáticos de suas vidas derramam o sangue por Cristo, pela fé, mas todo cristão é chamado a dar testemunho nas circunstâncias concretas de sua vida, segundo o seu estado, segundo os desafios e os sinais dos tempos, da fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo. Então, liturgia, martiria, mas a terceira característica é a diaconia. Nós somos uma comunidade de servidores, né? E o diácono espelha especialmente no seio dessa comunidade essa imagem do Cristo servo. Nós agradecemos muito ao diácono Délio Duarte, que acolheu com generosidade o chamado do Senhor, que percorreu um itinerário de graça, de fé, especialmente aqui nessa comunidade, e que recebe agora, ao longo desta semana, recebe hoje também, a homenagem da nossa comunidade paroquial, nas suas diversas expressões, né? Dimensões da ação evangelizadora, pastorais, movimentos, associações, né? E também serviços os mais variados. E, de fato, o diácono, ele tem essa presença. A Fraternidade Pequena Via, por exemplo, faz parte do seu itinerário vocacional. Ele é integrante também da Fraternidade Pequena Via, né? Como outros que passaram aqui também. É interessante o caminho do Délio. Então, acolho a todos com muita alegria, e tudo isso, Délio, é expressão do carinho da nossa paróquia por você, do reconhecimento, da autenticidade da sua vocação, da alegria que nós temos de ver você respondendo ao chamado de Deus e se colocando a serviço de nossa comunidade, nossa paróquia, nossa diocese. Que o Deus o abençoe sempre mais. Queridos irmãos e irmãs, acabamos de celebrar nesta semana o dia de finados, 2 de novembro. Nós estamos com a liturgia da igreja caminhando para o final do ano litúrgico. E então a liturgia chama a atenção para esse estado de vigilância. Vigilância para o caminho, para o encontro com o Senhor. Se há uma coisa segura é que todos nós vamos morrer. Nós só não sabemos o dia e a hora. Só que para o cristão a morte não é fonte de desespero, de tristeza, mas ela é vista à luz da fé como Páscoa, como passagem para a vida definitiva. São Francisco de Assis, inspiração do nosso Papa, que tomou o seu nome
e que já escreveu, inclusive, 2 encíclicas inspiradas em São Francisco, inclusive iniciadas com frases de São Francisco. No Cântico das Criaturas, em que ele louva a Deus pela beleza da criação, pelo irmão Sol, pela lua, pelas estrelas, por todas as criaturas, no final ele louva a Deus pela irmã morte corporal, que abre para nós as portas da eternidade. Ou seja, a luz da fé, até mesmo a morte, é encarada por nós como a porta para a eternidade, feliz na comunhão com o Senhor. E as leituras de hoje exatamente nos convidam a esta sabedoria de avaliar, saborear, né, a vida. Nós cristãos devemos ser pessoas que amamos a vida, que temos os pés no chão, que temos o olhar na eternidade, mas os pés no chão da história, da vida concreta, saboreando cada coisa. Isso significa ter uma visão de nós mesmos, dos outros, da criação, segundo o olhar de Deus. E essa sabedoria precisa ser procurada, buscada. Há 2 anos, nós, no mês da Bíblia, nos debruçamos exatamente sobre o livro da sabedoria. Esse ano foi Deuteronômio, mês de setembro. O ano passado, mês de setembro, foi a primeira carta de João. No ano anterior, era o livro da sabedoria. O livro da sabedoria foi escrito por um judeu que vivia em Alexandria, no Egito. Então, é um livro que está numa ponte entre a cultura judaica e a cultura pagã, a cultura grega. É um livro que propõe justamente o diálogo com a diversidade, com a razão, com o mundo para além da cultura hebraica, guardando os valores da revelação hebraica, mas em diálogo com a cultura grega. Por isso faz toda essa reflexão sobre a sabedoria, essa sabedoria que é resplandecente e sempre viçosa. Até o nome da nossa cidade aparece aqui hoje no texto bíblico. Sempre viçosa, quer dizer, sempre viva, né? Está aí presente. Ela é facilmente contemplada por aqueles que a amam. Então vejam a importância de saborear. A sabedoria é contemplada por aqueles que a amam, isto é, que têm vontade, que buscam, que têm fome, ou como disse o Salmo responsorial a essa leitura, a minha alma tem sede de Deus, né? Que deve ser não só cantado, belamente rezado, mas deve expressar realmente aquilo que é a nossa tendência. Nós vivemos numa espera. A palavra espera, etimologicamente, ela aponta para tender para. A espera não é alguma coisa que a gente fica assim, só esperando de forma inerte, de braços cruzados, indiferente. Não. A espera é uma tendência, quer dizer que a nossa inclinação existencial é naquela direção. Nós vivemos, nós cristãos, como quem vai ao encontro do Senhor. Isso é ter sabedoria. Por isso ela tem que ser desejada, ela tem que ser buscada. Ela até se antecipa, dando-se a conhecer aos que a desejam, aos que têm fome e sede desta sabedoria. Como diz, e foi bem lembrado no comentário inicial, o que nós expressamos nas bem-aventuranças, o caminho de Jesus. Quem por ela madruga, não se cansará, pois a encontrará sentada à sua porta. Meditar sobre ela é a perfeição da prudência, e quem ficar acordado por causa dela, em breve há de viver despreocupado. Estão vendo? Precisa haver um empenho nosso na busca dessa sabedoria. Ela mesma sai à procura dos que a merecem, cheia de bondade, aparece-lhes nas estradas e vai ao seu encontro em todos os seus projetos. Nós estamos vendo que a sabedoria ela é personificada. Ela pode ser, para o mundo grego, inclusive, um aceno a uma filosofia de vida generosa, que o texto está em diálogo com essa cultura, mas por trás dessa sabedoria personificada está quem? Deus. Para nós cristãos já está muito claro quem? Jesus Cristo, a palavra de Deus, a sabedoria de Deus que se encarnou, o verbo de Deus. Esse texto da primeira leitura prepara o evangelho de hoje, em que Jesus fala da vigilância, contando essa parábola. Jesus parte exatamente de algo que era da cultura do seu povo. O casamento naquele tempo era assim. As amigas da noiva, as aias, assim como o nosso casamento tem padrinhos, tem dama de honra, tem gente que entra, naquele tempo tinha seu ritual também. Então as aias, amigas da noiva, iam para a casa da noiva e ficavam ali perto da casa da noiva, aguardando a chegada do noivo,
que vinha com seus amigos. E aí vinha buscar a noiva, e aí ia um cortejo todo para a casa do noivo. Entrava, tinha festa, então estavam casados, né? E isso costumava acontecer ao final do dia, por isso levava as lâmpadas, né? Levava as lâmpadas. Então, Jesus conta aqui essa parábola para dizer o que ele está dizendo. Parece que é um casamento que deu tudo errado, né? Porque, primeiro, que as aias eram de 2 grupos, né? Eram 10, mas 5 eram previdentes, eram prudentes, como a primeira leitura falou, eram sábias, e 5 não, eram imprevidentes, né? Eram descuidadas, eram pessoas que realmente viviam na superficialidade. Levaram as lâmpadas, mas não levaram o óleo. Então já começa por aí. Depois, o noivo atrasa. Às vezes, no nosso casamento, quem costuma atrasar são as noivas, mas lá atrasou o noivo. E atrasou muito, né? Demorou muito, tanto que todo mundo caiu no sono, né? Elas caíram no sono. E aí, lá com altas horas da noite, o grito: o noivo está chegando, né? Todas se levantam, ide ao seu encontro. Se levantam, preparam as lâmpadas, as imprevidentes percebem que não tem óleo e vão pedir às previdentes que dividam com elas o óleo que tem, porém elas recusam, porque esse óleo, atenção para esse óleo, o cristão é ungido, no batismo nós somos ungidos, Cristo significa ungido, cristão é ungido. Que óleo é esse? É claro, o óleo do Espírito, mas o Espírito Santo que nos dá a fé, mas não qualquer fé, não é uma fé declaratória, é como diz São Paulo na carta aos Gálatas, capítulo 5, versículo 6, a fé que opera pela caridade, né? É uma fé atuante. Então, as previdentes têm esse óleo, as outras não têm. Então, vão comprar. Só que o noivo chega, o cortejo parte, chegam, começa a festa, fecha a porta, depois elas batem na porta, e o noivo: não conheço, porque elas não estavam no cortejo, né? Elas não fizeram parte do percurso daquela vida de seguimento de Jesus, não conheço, né? E o Evangelho então termina a essa vigilância. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Isso diz respeito não só ao final da nossa vida, ao juízo final, mas à presença de Deus em cada momento da nossa vida, da nossa história. Devemos estar atentos aos sinais dos tempos, devemos ser pessoas que vivemos iluminados pela palavra de Deus, olhando para a realidade e percebendo as solicitações que o Senhor nos faz, aqui e agora, na história concretamente. Próximo domingo, não só é dia de eleições no Brasil, mas é o Dia Mundial dos Pobres, né? Então devemos estar atentos a pensar nos pobres, inclusive no nosso voto, no bem comum, né? É preciso que nós estejamos todos atentos àquilo que Deus está nos pedindo, que as nossas lâmpadas estejam acesas e que nós tenhamos óleo para ir ao encontro do Senhor. Como diz também a espiritualidade naciana, buscar a Deus em todas as coisas, ver todas as coisas em Deus. Então, quem realmente tem fé verdadeira, não sabe que está caminhando para o encontro com o Senhor. E esse caminhar para o encontro com o Senhor é feito de amor, é feito de paixão. Nós não podemos levar a vida como se a gente... Não, eu sei que vou morrer, então eu vou levando mais ou menos a hora que for, é isso, para a ciência, eu levo como um peso. Não, eu vou ao encontro do Senhor com alegria, querendo encontrá-lo aqui e agora, em cada situação. E quando chegar esse momento alto da minha vida, em que eu me liberto das ambiguidades da história dessa vida e posso então pular nos braços do Pai, me encontrar com o Senhor, esse momento se torna um momento de alegria. Louvado sejas, meu Senhor, pela irmã morte corporal que abre para nós as portas da eternidade. Na segunda leitura de hoje, Paulo responde aos Tessalonicenses inquietos com a morte, porque eles esperavam a vinda do Senhor. É um trecho de uma reflexão escatológica, aquilo que vem no final. Esperavam a vinda do Senhor. Só que começa a morrer os membros da comunidade. Morre o pai, morre a mãe, morre o esposo, morre o filho, morre alguém. E eles esperavam que todos fossem resgatados pelo Cristo. Como é que fica? Paulo então vai escrever, mostrando que eles não devem ficar preocupados com isso.
Porque nós, diz Paulo, que estamos vivos, se o Senhor vier na sua glória, nós não teremos vantagem sobre aqueles que morreram, porque eles vão ressuscitar primeiro. O Senhor é Senhor da vida, da história, dos vivos e dos mortos. Então todos aqueles que vigilantemente caminharam nesse mundo com suas lâmpadas acesas, com o óleo da caridade, esses são ressuscitados para a vida eterna. Então é um texto consolador para que vivamos como irmãos e irmãs neste mundo, com uma fé que opera pela caridade, fratelli tutti, todos irmãos, filhos de Deus, na fidelidade ao Evangelho da alegria, da misericórdia do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.